Olá pessoal, eu sou a Karine e eu faço parte da Liga de Neurologia e Neurociências de Formosa e hoje nós vamos abordar sobre a doença de Alzheimer. Então, aproximadamente 10% das pessoas que têm mais de 70 anos, elas vão possuir uma perca de memória significativa, sendo que mais da metade desses casos vão ter como causa a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela tem um custo anual de mais de 50 mil por pessoa com a doença de Alzheimer avançada, mas o peso emocional familiar ele vai ser incalculável. A doença de Alzheimer, ela pode acometer as pessoas jovens, como na terceira década de vida, mas ela é causa comum de demência na velhice. Ela tem como apresentação uma forma insidiosa, com episódios esporádicos de perda de memória, que vão ser seguidos de perda de memória lentamente progressiva ao longo dos anos. Exames de imagem cerebral, eles têm demonstrado que de início se tem uma atrofia no lobo temporal e no córtex frontal lateral. Oi gente, meu nome é Ana Carla, eu faço parte da Liga de Neurologia e Neurociências da FAMEF e eu vou abordar sobre os fatores de risco para a doença de Alzheimer. Bom, presume-se que tanto fatores ambientais quanto fatores genéticos estão envolvidos no desenvolvimento da doença de Alzheimer, embora que o envolvimento dos fatores ambientais ainda seja uma presunção. Além disso, a depressão nas idades mais avançadas ela está associada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer e, embora a causalidade ainda não seja bem definida, é provável que os sintomas depressivos eles constituam as manifestações precoces desse distúrbio demencial. E também está associado a um risco aumentado do surgimento dessas demências, o traumatismo crânioencefálico, apesar de que não se sabe ao certo se ele está associado à doença de Alzheimer em si. E do mesmo modo, nós temos o diabetes mellitus e os distúrbios cardiovasculares e vasculares encefálicos, que também estão associados a um aumento do risco do surgimento de demências, mas pode ser que isso ocorra por causa de lesão isquêmica aditiva do cérebro, e não porque ocorreu um aumento da incidência da doença de Alzheimer em si. E por fim, é válido pontuar sobre alguns estudos feitos em gêmeos idênticos, e esses estudos mostraram que não necessariamente eles vão ser afetados de forma concordante. Isso mostra que quase com certeza existem outros fatores além dos fatores genéticos clássicos envolvidos no surgimento da doença de Alzheimer, apesar de que os fatores genéticos são os principais. É isso, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. A doença do Alzheimer, ela foi descrita pela primeira vez em 1907 pelo médico psiquiatra alemão Alois Alzheimer. Ele realizou um estudo histopatológico no cérebro de uma de suas pacientes, trazendo à tona dois tipos de lesões histopatológicas fundamentais para a fisiopatologia da doença, que são as placas senis e os emaranhados neurofibulares. Nós vamos falar dessas duas lesões separadamente. Então, começando pelas placas senis, como que elas são formadas? Na superfície dos nossos neurônios existe uma grande proteína chamada APP, proteína percussora amiloide. Na superfície desse neurônio, ela é seccionada em outra proteína, chamada proteína beta-amiloide ou peptídeo beta-amiloide. No nosso corpo, normalmente, esse peptídeo ele é degradado. Entretanto, na doença do Alzheimer, existe um desequilíbrio entre a sua produção e a sua degradação, fazendo com que ele seja encontrado em grandes quantidades. Sabe-se que esse peptídeo beta-amiloide ele é neurotóxico e induz uma cascata de eventos extracelulares, fazendo com que essas proteínas se agreguem, formando indissociáveis fibrinas, trazendo assim a presença de placas senis. Dando continuidade à fisiopatologia do Alzheimer, vamos estar explicando um pouco agora sobre os emaranhados neurofibrilares, certo? Emaranhados neurofibrilares. Vamos explicar um pouco da formação primeiro. Nós temos o neurônio, certo?
que possui um corpo celular, que a gente pode chamar de soma, e possui sinapses, que a gente pode chamar de axônio, e dessa forma os neurônios conseguem se comunicar, tranquilo? Eles transmitem sinais por esse axônio de um neurônio para outro. O axônio possui um esqueleto formado por microtúbulos. E esses microtúbulos, eles são colados, agregados um no outro e são fixados por meio de uma proteína chamada proteína tau. E a proteína tau, ela na fisiopatologia do Alzheimer, quando acontece a doença do Alzheimer, acontece o seguinte: a proteína tau, ela se dissocia desses microtúbulos. Ela vai se separar. E esses microtúbulos, que agora não tem mais nada unindo eles, eles vão começar a se degradar, certo? A proteína tau, que agora está solta, ela vai se ligar a outras e formar filamentos. E o axônio, agora que não possui mais um esqueleto, ele vai começar a atrofiar. Nisso que ele vai começar a atrofiar, o neurônio ele vai ser desligado, porque ele não está se comunicando com mais ninguém, e ele vai formar um verdadeiro emaranhado, como se você pegasse uma linha e você embolasse essa linha, ou como o seu pisca-pisca da árvore de Natal, que você pega lá no final do ano e está todo enrolado, embolado daquele jeito. Ele realmente se embola, entendeu? E partindo disso, os emaranhados, eles acontecem primeiramente no hipocampo, certo? E eles vão se espalhando por todo o cérebro em forma de uma centrífuga. E eles vão tomando todo o cérebro desse jeito. Com o axônio atrofiando devido à falta do esqueleto, como ele atrofiou, isso vai acontecer em todo o cérebro. Então eu vou ter uma disfunção global. Então você concorda? É até lógico de pensar que o meu cérebro também vai diminuir de tamanho um pouco, devido a essa atrofia. Tranquilo? É importante ressaltar que não são fases, não são etapas. As placas senis, a formação das placas senis, que a Glória falou, e a formação dos emaranhados neurofibrilares. Não é uma fase 1, fase 2. A gente não sabe em que ordem isso acontece, mas a gente sabe que uma precisa da outra para acontecer, certo? Elas estão ligadas. Então, para ter a formação da doença de Alzheimer, eu preciso que as duas estejam presentes, tanto as placas senis quanto a formação dos emaranhados neurofibrilares. A partir da progressão da doença, eu vou ter aparecimento de sinais e sintomas clássicos da doença de Alzheimer que vocês já devem saber de cor, que são a perda de memória. E é importante ressaltar que a perda de memória, o paciente ele vai perceber que ele está esquecendo as coisas um pouco. Se for diagnosticado a tempo, ele vai até ter ciência de que ele está com a doença, certo? Ele vai ter esse conhecimento. Até que vai chegar um tempo que ele não vai conseguir mais distinguir uma ordem cronológica das coisas. Outro sinal que aparece é a disfunção da fala. Depois, a disfunção o não reconhecimento de faces, de rostos dos amigos ou de parentes. Olha o filho, pensa que é a mãe, olha o primo, pensa que é o pai. E eu também vou ter, por fim, a disfunção motora. Então, o paciente, ele vai ter dificuldade de escrever, ele não vai conseguir segurar uma caneta. E é isso. A doença de Alzheimer é a forma de demência mais frequente em idosos e a sua prevalência aumenta de modo expressivo com a idade. Tanto características adquiridas ao longo da vida, como pressão alta, diabetes, dislipidemia,
obesidade, tabagismo, traumatismo crânioencefálico, associado a fatores genéticos, estão relacionados à ocorrência dessa doença. A maioria dos casos da doença de Alzheimer é de ocorrência esporádica, porém há descrição de casos familiares, em que há um padrão de herança autossômico dominante. Algumas alterações genéticas já foram descritas na literatura, como a alteração do gene da apolipoproteína E e da pré-senilina. O principal achado anatomofisiopatológico macroscópico da doença de Alzheimer é a atrofia cortical, principalmente nas áreas neocorticais associativas e nas regiões temporais mesiais, com enfoque na formação hipocampal. Já o exame microscópico, ele vai revelar a perda neuronal, deposição de peptídeo beta-amiloide sobre a forma de placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares contendo a proteína tal hiperfosforilada. O acúmulo dessas lesões, principalmente dos depósitos amiloides, eles antecedem em cerca de 2 décadas a instalação da síndrome demencial da doença de Alzheimer, de modo que considera-se que o acúmulo do peptídeo beta-amiloide no tecido cerebral é um marco fisiopatológico primordial da doença de Alzheimer. Os sintomas dessa doença eles se instalam de forma insidiosa, progressiva ao longo dos anos. Na maioria dos casos, o sintoma inicial é o déficit de memória episódica, muitas vezes sob a forma de comprometimento cognitivo leve amnéstico, mas também podendo afetar outros domínios cognitivos. Os sintomas da doença de Alzheimer nas suas fases iniciais incluem dificuldade em se lembrar de acontecimentos pessoais, dificuldade de se lembrar de compromissos, de onde se guardou determinados objetos, e também dificuldade de nomeação de palavras, de fluência verbal. Desorientação espacial também pode ocorrer, principalmente em lugares que não são tão conhecidos do paciente. Com a progressão da doença na sua evolução natural, também ocorrem sintomas cognitivos e comportamentais. E os sintomas cognitivos trazem muito prejuízo para a vida pessoal do paciente, gerando dificuldades em atividades instrumentais da vida diária, como cozinhar, como manejar as suas finanças e até manejar a tomada dos seus medicamentos. Os sintomas comportamentais, eles também ocorrem, são bastante comuns, ocorrendo em até 80% dos pacientes com doença de Alzheimer. Os mais prevalentes são apatia, depressão, agitação psicomotora e podem ocorrer também outros como alucinação, delírio, principalmente delírio de roubo e agressividade, o que torna o manejo dessa doença um desafio, tanto para o médico quanto para os seus cuidadores. Bom, com relação ao quadro clínico da doença de Alzheimer, ela será uma síndrome demencial de evolução insidiosa. O que é isso? É o tipo de síndrome que demora meses ou até anos para acontecer. Bom, essa característica é fundamental para a caracterização da doença, certo? Bom, o paciente com a doença de Alzheimer vai apresentar uma amnésia anterógrada. O que é isso? É aquele tipo de paciente que vai lembrar muito mais do que ocorreu no seu passado do que do seu presente. Ou seja, o paciente com Parkinson ele tende a lembrar muito mais de acontecimentos antigos do que de acontecimentos recentes. Bom, isso será seguido por uma perda de centro geográfico. O que é isso? É aquele tipo de paciente que, por exemplo, ele vai para o banco e chega na rua, ele esquece para onde ele está indo e não consegue mais voltar para casa. Isso segue-se então com a apraxia ideomotora, que vai ser essa incapacidade de repetir e executar gestos, e a constitucional, que vai ser a incapacidade de se vestir, comer, entre outras coisas. A agnosia é a incapacidade de reconhecer que você tem a própria doença, certo? E o paciente nas fases mais agudas, mais avançadas, vai apresentar um déficit cognitivo grave, uma apatia e incapacidade de deambulação.